Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos fazer uma revisão sobre vetores. Bom, os vetores, se você for ler num livro uma definição mais técnica, você vai ver que está escrito que eles são segmentos orientados no espaço. Mas na verdade você pode pensar eles como setinhas, né? Os vetores são setinhas e a gente usa ele para representar grandezas que são vetoriais, né? Grandezas vetoriais são aquelas que têm módulo, direção e sentido, né? Então, o módulo de um vetor é o número com que medimos esse vetor, né? Vai ser um valor que você dá para ele, né? E os vetores, eles têm módulo, que é o número que você dá para eles, como eu disse, e tem direção e tem sentido, né? As direções que a gente pode ter em um vetor, que são as direções mais comuns, a gente tem a direção horizontal, a direção horizontal, que é nessa direção aqui, né? Direção horizontal. E a gente também tem a direção vertical. A direção vertical é essa direção aqui, tá? E a gente também pode ter sentido, né? A gente também tem um sentido no vetor. Então, o sentido no vetor, quando você tem uma direção horizontal, o sentido ele pode ser para a esquerda ou para a direita, né? Então, pode ser para a esquerda, e aí você tem uma setinha apontando para cá, né? Para a esquerda, e você também pode ter um sentido para a direita. E aí o vetor, né, ele está apontando para a direita. Então, quando a gente tem a direção horizontal, o sentido pode ser para a esquerda ou para a direita. E na direção vertical, né, na direção aqui vertical, o sentido ele pode ser para cima. Ele pode ter para cima, né, que é a setinha apontando para cima, e pode ser para baixo. Para baixo, que é a setinha apontando aqui para baixo, certo? Então, um vetor tem módulo, que é o número que representa esse vetor, né? É a magnitude dele. Tem a direção, que pode ser horizontal ou vertical. E o sentido, ele está relacionado com a direção. Se a direção for horizontal, o vetor pode estar para a esquerda ou pode estar para a direita, né? Um sentido para a esquerda ou para a direita. E se a direção for vertical, o sentido relacionado com essa direção vertical, a gente tem para cima, né, para cima e para baixo, tá? Então, essas aqui são as três características básicas de um vetor. Bom, para a gente somar vetores, a gente tem dois métodos. O primeiro método é chamado de método do polígono, onde você pega os vetores aqui e você vai ligar eles. Como é que a gente faz essa ligação desses vetores aqui? Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, F1 e F2, né? Imagina uma força. A gente trabalha muito com força e é uma grandeza vetorial também. Então, um vetor F1 e F2. Então, para somar esses dois vetores, né? Eu posso pegar o vetor F1, vou pegar esse vetor aqui, F1, e vou desenhar aqui. E eu vou pegar esse vetor aqui, F2, e a bundinha aqui do vetor, eu vou ligar aqui na cabecinha aqui do outro, tá? Então aqui, ó, a bundinha desse vetor aqui, né, do vetor que está em azul, que é F2, eu vou ligar aqui na cabecinha do outro. Então fica assim, ó. E depois que você ligou esses dois vetores aqui, você vai traçar um vetor resultante. Esse vetor resultante, ele vai sair do início aqui desse primeiro, né, e vai até o final aqui. Então, esse vetor resultante, ele vai sair aqui do início desse primeiro vetor aqui e vai até o final aqui, ó, certo? E esse vetor aqui, como a gente está falando de força, força 1 e força 2, eu vou chamar ele de vetor força resultante, certo?
Então, esse é o método do polígono, para a gente ligar os vetores, somar os vetores, tá? E a gente tem outro método, que é chamado de método do paralelogramo. Então, nesse método aqui, vamos imaginar que a gente tem esses dois vetores aqui novamente, né? Um vetor F1 e F2, uma força 1 e uma força 2. E eu quero achar o vetor resultante desses dois aqui, né? O vetor resultante, ele é aquele que representa como se fosse o que substituísse esses dois de uma vez só. Então, esse vetor força resultante, eu vou desenhar ele aqui na frente. Vou desenhar ele aqui na frente. Então, eu vou pegar o vetor F1, né? Esse primeiro aqui em laranja. Vou pegar esse vetor aqui F1. E vou desenhar ele aqui, o nosso vetor F1. Vou pegar o vetor F2 e agora, diferente do outro, né, eu vou ligar aqui, ó, o início do um com o início do outro. Então, por exemplo, esse vetor aqui F2, eu vou ligar ele com o início aqui do outro. Então, o vetor F2 fica aqui embaixo. Certo? E agora, eu vou traçar uma reta paralela a cada um dos vetores. Como assim? Esse vetor F2 aqui, ó, eu vou traçar uma reta paralela a ele aqui em cima, né? Uma reta paralela é uma que não se encontra a ele. Então, eu vou traçar uma reta aqui paralela a esse vetor aqui em cima. Vou traçar essa reta aqui. Certo? E eu vou traçar outra reta paralela aqui ao primeiro vetor, o F1, né? Vou traçar outra reta aqui paralela a essa, né? Que está na mesma direção daquela ali, né? E onde essas retas que eu tracei aqui se encontram, essas duas, vai ser o ponto onde termina o meu vetor resultante, tá? Então, o meu vetor resultante, ele vai começar aqui, né, no início, onde eu liguei os dois aqui, e ele vai até o final aqui, ó. Desculpa. Até o final aqui, ó. Então, esse vetor aqui em roxo, ele é o nosso vetor força resultante, né, o vetor resultante. Como eu estou falando de força, né, força 1, força 2, ele vai ser o vetor força resultante. É o vetor que representa esses dois vetores aqui, né? Como se eu pegasse esse daqui e substituísse os dois somente por ele, né? Então, esse daqui é o método do paralelogramo para somar os vetores. Outro detalhe importante aqui é que esses dois vetores aqui, ó, F1 e F2, eles fazem um ângulo, né? Eles fazem um ângulo aqui, um ângulo que eu vou chamar de θ, né? Uma letrinha que a gente usa para representar o ângulo. Se eu quiser saber o módulo da força resultante, né, o módulo desse vetor resultante aqui em roxo, né, lembrando que o módulo é o número que representa ele, eu posso aplicar a lei dos cossenos, né, uma equaçãozinha que a gente tem. E como é que fica isso? O módulo desse vetor aqui, o vetor resultante, vai ficar... O vetor resultante é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado, né? O vetor 1 é esse daqui e o vetor 2 é esse daqui ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1 mais 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, para a gente calcular o módulo desse vetor resultante aqui, que eu chamei de força resultante, a gente usa essa equação aqui. O vetor resultante é igual ao vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado, mais 2 vezes o vetor 1 vezes o vetor 2 vezes o cosseno do ângulo entre eles. Uma fórmula bastante grande, né? Grande e que a gente não vai usar para resolver as questões que são mais fáceis. Essa equação aqui, você geralmente vai usar ela quando você tiver um ângulo aqui que é bem específico, né? Um ângulo diferente dos ângulos mais notáveis que a gente tem.
Então, para substituir essa fórmula aqui, que é muito grande e às vezes muito difícil de usar, a gente vai ver alguns casos especiais que a gente usa uma forma muito mais simples dela, muito mais fácil de fazer as continhas. A forma como vocês vão usar mesmo é para resolver problemas, tá? Então, a gente tem alguns casos particulares da regra do paralelogramo. O primeiro caso particular é quando a gente tem forças, né? Como a gente está trabalhando com forças, eu estou usando aqui a força como exemplo de vetor. Quando a gente tem forças que têm a mesma direção e sentido, se a gente quiser calcular o módulo do vetor, é só a gente somar esses vetores. Como assim? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um corpo aqui, né, uma partícula, e você tem uma força 1 apontando para cá, né? Uma força 1 que aponta para cá, nessa direção horizontal e sentido para a direita, e a gente tem uma força 2 que também está nessa direção horizontal e sentido também para a direita, né? Então as duas forças ela têm a mesma direção e mesmo sentido, né? As duas estão na direção horizontal e as duas apontam para a direita. Nesse caso aqui, como elas têm o mesmo sentido e mesma direção, para a gente calcular o módulo do vetor, é só a gente somar as duas forças. Então, o vetor resultante, né, vai ser igual a força 1 mais a força 2. Muito mais simples que aquela outra equação de antes. Só somar os dois. Então, aqui, como que a gente pode usar isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha essa força 1 aqui, né, aplicada a essa partícula aqui, a força 1, que vale a força 1, vamos supor que ela vale 50 newtons. A unidade de força é newtons. E a força 2, vamos supor que ela vale 20 newtons. A força 2 é igual a 20 newtons. Como elas têm a mesma direção e mesmo sentido, como eu mostrei aqui, para eu calcular o módulo da força resultante, né, o valor que representa a força resultante, eu só tenho que somar as duas. Então, eu vou aplicar essa equação aqui. Então, vai ficar a força resultante é igual à força 1, que vale 50 newtons, mais a força 2, que vale 20 newtons. 50 mais 20 dá 70, tá? Então, a nossa força resultante, nesse caso aqui, é 70 newtons, tá? Mesma direção e mesmo sentido, somamos os módulos, tá? O segundo caso particular é quando a gente tem forças que têm a mesma direção e sentido contrário. Nesse caso aqui, você vai subtrair os vetores, fazer a subtração deles. Como assim? Então, vamos supor aqui que a gente tem um vetor aqui, força 1, que está apontando aqui para a direita, né? A direção horizontal e o sentido para a direita, e um vetor força 2, que está aqui apontando para a esquerda, né? Agora tem um sentido diferente, ele está apontando para a esquerda. Então, esse daqui apontando para a direita e esse daqui apontando para a esquerda. Os dois têm a mesma direção e sentidos opostos. Nesse caso aqui, para você calcular a força resultante, você vai subtrair os vetores. A força resultante vai ser igual a força 1 menos a força 2. Fez uma subtração dos dois, tá? Bem simples assim mesmo. Então aqui, vamos fazer um exemplo, né? Vamos supor que você tenha duas forças aplicadas a essa partícula aqui, uma força 1, que vale 50 newtons, e a força 2, aqui para esse sentido, para a esquerda, a força 2 vale 20 newtons. Então, a gente tem duas forças que têm a mesma direção, a direção é horizontal, mas sentidos opostos. Essa daqui está apontando para a direita e essa daqui apontando para a esquerda. Como os sentidos são os opostos, a gente vai subtrair os dois. Então, aqui você vai fazer a força resultante, né, o módulo da força resultante vai ser igual a 50
50 menos 20. Então, força resultante vai ficar 50 menos 20, que dá 30, tá? Então, força resultante igual a 30 newtons. Observe o seguinte, que no primeiro a gente somou, que a gente tinha duas forças que tinham a mesma direção e mesmo sentido. E esse daqui a gente subtraiu, porque elas têm sentidos opostos, tá? Esse é o segundo caso mais comum que aparece. O terceiro caso é quando a gente tem, quando os vetores, a gente tem dois vetores que são perpendiculares. Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem um vetor aqui F1, eu vou desenhar aqui no cantinho, esse vetor aqui F1, que está aqui apontando para cima. E a gente tem o vetor aqui, também, um vetor F2, que está apontando aqui para a direita. E os dois fazem um ângulo de 90 graus. Né? Eles têm um ângulo de 90 graus aqui, ó, um ângulo de 90 graus. O vetor força resultante, né, como a gente está falando de força, a força resultante desse vetor aqui, ela vai estar nessa direção aqui, ó. Ela vai estar nessa direção aqui. Esse vai ser o vetor força resultante. E a gente consegue calcular o módulo desse vetor utilizando o teorema de Pitágoras. A gente pode fazer o vetor força resultante vai ser igual a raiz quadrada do vetor 1 ao quadrado mais o vetor 2 ao quadrado. Tá? Então a gente pode usar essa equação aqui para calcular o módulo desse vetor força resultante. Certo? Essa equação aqui. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para ver como que isso fica. Então, a gente tem aqui duas forças, né? A força 1 aqui. A força 1 aqui apontando aqui para cima, né? E essa força 1 aqui, a gente tem a outra força 2 aqui, apontando aqui para a direita. Para a direita, né? E vamos dar um valor para essas forças aqui. Vamos dizer que essa força 1, eu vou anotar aqui do lado, porque aqui não tem espaço, né? Vamos dizer que a força 1, o módulo da força 1 é 3 newtons. 3 newtons, né? Unidade de força é 1 newton. E o módulo da força 2, é igual a 4 newtons, certo? Como essas forças são perpendiculares, para calcular o vetor força resultante, né, que vai ser esse daqui, né? Esse vetor vai estar nessa direção aqui, eu vou utilizar essa equação aqui. Então, o módulo desse vetor força resultante vai ser igual a raiz quadrada da força 1 ao quadrado. Quanto que vale a força 1? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado, mais a força 2 ao quadrado, que vale 4. Então aqui fica 4 ao quadrado. Então aqui fica força resultante é igual 3 ao quadrado dá 9, mais 4 ao quadrado dá 16. Então a força resultante fica raiz quadrada de 9 mais 16, isso aqui dá 25. Então, força resultante é igual, raiz quadrada de 25 é 5. 5 newtons, certo? Então, a nossa força resultante, nesse caso aqui, é igual a 5 newtons, beleza? Se as forças forem perpendiculares, utiliza essa equação aqui, que é uma derivação do teorema de Pitágoras, beleza? Bom, pessoal, então é isso, nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Isso aí foi uma revisão sobre vetores, como somar, subtrair vetores, né, como achar o módulo. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.